Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Bom dia a todos vocês, meus queridos do Vedanta Brasil. Na semana passada, nós vimos o verso 34, gosto e desgosto estão fadados a existir em relação aos objetos de cada órgão dos sentidos. Isso não parece uma brincadeira de mau gosto? Né? Ishvara, o Criador, né, produz esses seres sencientes, né, com um intelecto inteligente, com um grau de inteligência, né, que lhes permite experimentar, né, a fresqueza da água e a queimadura, né, e a queimação do fogo, e imediatamente dizer, não, o fogo queima, eu não chego perto, a menos que seja somente para me aquecer, e a água me refresca nos dias de verão, né? Então, esse gosto e desgosto, eles são inevitáveis, eles são fadados a existir na dualidade. Cada órgão de sentido irá conectar os seus respectivos objetos e irá desenvolver ragas e dveshas, né? Gostos e desgostos. Então, parece uma brincadeira de mau gosto. Os outros animais, eles também têm um senso de desgosto e um senso de gosto, né? Mas parece que, da parte deles, fica faltando outra coisa que complica ainda mais a situação do jiva humano. É que eles não têm a problemática psicológica. Eles não gostam do que não gostam, eles gostam do que eles gostam, né? Mas eles não fazem nenhum problema a respeito de tudo isso. Eles não colocam um outro nível de problema, né, a respeito do que eles gostam e que eles não gostam. Nós não, nós queremos o que queremos, e quando vem o que a gente não quer, a gente dá chilique e a mente fica como? Né? A mente fica totalmente perturbada, né? Então, os gostos e desgostos são inevitáveis, eles existem sempre. Para cada um dos nossos órgãos dos sentidos, nós desenvolvemos gostos e desgostos, porém, não se deve ficar sob o controle deles, porque eles são seus inimigos. É isso que eu falei, que parece uma brincadeira de mau gosto. Ishvara cria, né, esse ser humano, né, com a capacidade intelectual de determinar, discernir, escolher, com livre-arbítrio, que gosta de algumas coisas, gosta menos de outras e odeia outras, né? E isso é inevitável, eles estão fadados a existir, mas, por outro lado, no mesmo verso, o Lord Krishna diz, porém, você não deve ficar sob o controle desses gostos e desgostos, desses ragas e dveshas, né? Mas então, como eu vou fazer isso, né? Como eu não ficarei sob o controle deles, voltando para a questão do Felipe, né? Se eles são fadados a existir, como eu não? Desenvolvendo esta força, esse equilíbrio, né, mental, psicológico, intelectual, que me permite lidar com os prazeres e dores da vida, né, sabendo que existe algo muito mais importante, muito mais superior, né, do que essas sensações obtidas através dos órgãos dos sentidos. Então, o que seria este algo superior? Seria a compreensão de que não importa se seja gosto ou desgosto, o que importa é que seja dármico, que seja justo, e não importa nem que seja justo ou não injusto, o que importa é que eu sei que eu sou Satitananda, eu sou livre e independente dessas experiências de gostos e desgostos. Então, a mente vai, né, experimentar um pouco gosto e desgosto, mas por causa desse conhecimento espiritual completo, que nós vimos em alguns versos atrás, conhecimento a respeito de Ishvara, Jiva e Jagat, Dharma, Adharma, e o conhecimento a respeito de Satyamiti. Então, esses dois conhecimentos combinados me darão essa força
de regular ou disciplinar ou neutralizar as reações, né? As reações dos órgãos dos sentidos, toda vez que ela encontra um objeto de grande dor. Objetos de grande prazer também são grandes problemas, eles também são inimigos, tá? Então, não se deve ficar sob controle nem dos gostos, nem dos desgostos, porque o gosto vai criar situações de frustrações, porque a gente não pode obter só o que a gente gosta. E os objetos de desgosto também são outro problema. Se os objetos de gosto criam desejo, os objetos de desgosto criam aversão. A aversão também é uma perturbação mental, porque eu estou tentando evitar diversas coisas. Tentar evitar já é um problema por si, né? Então, o desejo e a aversão é um grande problema. E aqui, todas as nossas escrituras, eles são colocados, né? Aqui ele diz que são os inimigos eternos. Em outras passagens, ele diz que é o mal, né? O mal mais profundo que existe, né? Então, como é que a gente vai, né, vencer esses gostos e desgostos de modo que nós possamos ser os mestres deles, não escravos deles, né? Através destas compreensões, Felipe, que precisam ser muito bem assimiladas, internalizadas, e gradualmente ela irá, né, frutificar com esta força e equilíbrio, né, mental, psicológico, intelectual, capacidade de discriminar através do intelecto, emocionalmente, né, aquela equanimidade e aquela resistência aos choques da vida, né, e mentalmente, né, eu tenho um certo controle sobre os pensamentos que ocorrem na minha mente. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar sobre essa brincadeira de mau gosto do Lord Shuara, né? Mas é isso aí. As escrituras dizem que esse nascimento humano é um nascimento elevado. Ele é elevado porque ele nos permite, através do exercício, devido exercício do livre-arbítrio, né? de investigar e descobrir a nossa natureza livre e independente dos nossos gostos e desgostos. Livre e independente do corpo-mente, que é o agente que experiencia, né, inevitavelmente os gostos e desgostos, né, os prazeres e as dores, os quereres e não quereres. Ok. E aqui nós temos, ainda neste verso, vai ser continuado, né? O Krishna diz que todos nós temos uma certa configuração, ou personalidade, ou caráter. Vocês lembram que essa passagem dos ensinamentos, eles vão resolver, né? Eles vão sintetizar, né? O conceito de vasanas, né? O conceito dessas tendências escravizantes, simplesmente nos gostos e desgostos, o que eu quero e o que eu não quero. Fundamentalmente, cada um de nós somos configurados a partir dos nossos gostos e desgostos, né? Eu dei alguns exemplos nessa aula passada, quando a gente vai numa festinha social, a primeira coisa é se apresentar às pessoas que você não conhece, e quando você se apresenta, o que você gosta, o que você não... eu gosto disso, eu não gosto daquilo, né? Então, os gostos e desgostos, minhas preferências, meus valores, são apresentados, né, no início de tudo, né? Então, o que é que nós somos em nossa configuração gúnica, como nós vimos, né? A nossa configuração dos gunas é uma configuração única a respeito de todos os meus gostos e desgostos, que é diferente de todos os gostos e desgostos do Luciano, que é diferente de todos os gostos e desgostos da Luciana, tá? Então, todos nós temos uma constelação, né, de gostos e desgostos que nos faz únicos indivíduos aparentes, né, encarnados, né? Então, cada um de nós tem uma personalidade, um caráter que é determinados por esta constelação de gostos e desgostos, digamos assim. Dependendo desses gostos, desse caráter, dessa personalidade, nós teremos determinados pensamentos. Os pensamentos vão ser condicionados por essas vasanas. As vasanas já foram, né,
elas foram condensadas em gostos e desgostos. Esses gostos e desgostos vão fazer o quê? Vão condicionar o tipo de pensamento que ocorre na minha mente. Que eles já estão depositados na mente causal, aparecem na mente sutil, são todos eles funções das minhas vasanas, que nada mais são do que os meus gostos e desgostos. Então, toda a minha personalidade é essa constelação, né, de ragas e dveshas. Então, nós temos todos esses gostos e desgostos na mente causal, elas aparecem na mente consciente, e na medida que nós energizamos e nutrimos esses pensamentos e deixamos que eles sejam convertidos em palavras e ações, aí nós estaremos criando monstros, né? Nos Estados Unidos, a gente tem essa expressão, né? Você criou um monstro. Por quê? Porque você está, né, fazendo tudo isso para mim, agora eu fiquei preso, dependente de todos esses gostos, né? De todas essas... Então, a gente vai criando esses monstros, né? E essas vasanas potentes que querem, né? Por quê? Porque você está energizando essa tendência, esse pensamento causal. Então, nós temos uma possibilidade nesses 3 níveis, né? No nível puramente mental, onde ele passa do corpo causal para o corpo sutil, para a mente subconsciente, para a mente consciente, a gente não tem controle. Por quê? Porque é inconsciente. Inconscientemente, a gente joga, né, como se o balde estivesse cheio, aí vai vazando, aí vaza para essas tendências, né, esses vrits, esses pensamentos causais, aparecem. Então, a gente não tem controle, praticamente, né? Mas a segunda conversão, que é a conversão de um pensamento que ocorre na minha mente para palavras, e a outra conversão de palavras para ações, né? Essas outras 2 etapas eu tenho um certo controle. O meu livre-arbítrio me permite, né? Me permite regular tudo isso, né? Então, são três níveis, né? O nível do pensamento, o nível da palavra, o nível da ação. Então, o que é importante nesta passagem dos ensinamentos é que, muito embora, porque isso ocorre muito frequentemente aqui entre nós, né? O Felipe estava falando sobre isso, o Silvio, na aula passada também. Então, a questão de que, mas como eu faço essas vasanas, essas tendências, essas ignorâncias são todas poderosas, eu não tenho nenhum poder, eu compreendi os ensinamentos, mas quando eu vejo, elas me possuem, né, como se fosse um demônio, alguma coisa assim. Então, isso é importante a gente compreender, que esse sentimento de impotência é natural, porque a gente não consegue filtrar ou controlar essas tendências a nível causal. Mas nós temos um certo poder, na medida que elas parecem em nossas mentes, né? Temos um certo de poder de começar a discriminar e saber se esses pensamentos são bons ou ruins, são dármicos ou adármicos, eles são favoráveis ao meu crescimento, o meu fortalecimento, o meu equilíbrio, ou eles vão criar mais desequilíbrio, mais fraqueza, né? etc, etc. Então, a gente tem essa sensação de impotência, mas a gente não pode esquecer que, muito embora esses pensamentos surjam e eles comecem a perturbar a mente, Silvio e Felipe, a gente ainda tem um poder de escolha lá. O poder de escolha é energizá-lo, nutri-lo, enganjá-lo, alimentá-lo, né? Ou simplesmente dizer, não, 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 obrigado, esta ideia, eu não vou entrar nesta, né? Porque eu já experimentei tudo isso, e não dá certo, vai dar encrenca, né? Vai dar perturbação, vai dar desequilíbrio, vai dar karma, né? Papakarma. Então, a gente tem esse poder, o poder de frear este movimento a nível verbal. Então, o que está passando aqui, Silvia, você mantém aqui, entendeu? Agora, quando você começa a falar para você, falar para os outros, aí isso começa a criar mais força e a dificuldade se torna maior, porque no momento que a gente joga isso no campo, aí isso vai produzir os nossos karmas, né? As reações dos outros, a reação do campo, que irá perturbar ainda mais e alimentar ainda mais esta vasana conflitante.
Nós temos pensamentos que nós precisamos encorajá-los e outros pensamentos que nós precisamos rejeitá-los, né? Este é o livre-arbítrio. É decidir qual tipo de pensamento eu quero me envolver com, né? Eu tenho que filtrar esses pensamentos que produzem, né, o meu declínio espiritual, e eu tenho que cortá-lo pela raiz. Pela raiz é aonde? É quando ele aparece na minha mente consciente, né? Não ergueu a mão, professor? Não é? Bom dia. Bom dia. Professor, então, eu estava analisando até em mim mesmo as minhas tendências desde criança, né? Então, desde criança, a gente já percebe algumas tendências, né? Lógico que isso é verificável já depois de muito tempo, né? Mas aí agora, mais recente, né? Depois que eu comecei a fazer a objetivação e verificação minha em mim, e observando as crianças, a gente vai vendo, né, essas vasanas, né, já manifestando já bem em tenra idade ainda, não é? Isso é verificável já desde nas crianças, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente nasce, né? A gente nasce dessas vasanas, que são, né, a constelação de gostos e desgostos que configuraram o nosso caráter, a nossa personalidade. Essa personalidade, ela é retida, né? Ela se recolhe no corpo causal, esperando para um outro nascimento. É isso que faz de você e do seu irmão duas pessoas, dois bebezinhos distintos, né? Existem gêmeos que, embora eles tenham nascido, né, no mesmo momento, digamos assim, na mesma cultura, na mesma família, ainda assim, eles possuem ragas e vestas distintos de nascimentos passados. Isso é muito facilmente verificável na nossa experiência própria, né? Então, tem essa menção aqui do Swami Paramarthananda sobre o Gita, o Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 62, para uma pessoa que está constantemente enganjando os objetos dos sentidos, né? Quando a gente tem os objetos... Olha, agora aqui a gente tem que fazer uma outra menção, porque aqui ele está falando para uma pessoa que está constantemente pensando nos objetos dos sentidos, surge uma afeição por eles, né? Não, ele está falando realmente sobre os pensamentos, os objetos pensando nos objetos sentidos. Então, todos nós temos objetos de desejo, né? Então, quando eles surgem na mente, inevitavelmente, eles criam perturbação, tá? Porque desejo, a natureza do desejo é criar perturbação, é uma declaração de que sem isso ou sem aquilo eu me sinto incompleto, inseguro, né, vulnerável, etc, etc. Então, uma pessoa que constantemente engaja, pensa nesses pensamentos, que são referentes a objetos, nos sentidos, ele naturalmente ele está nutrindo esse desejo. Vai surgir o quê? Uma afeição por aquele objeto de desejo, né? A gente vai criando o famoso monstro, né? Se a gente tem um pensamento que é um desejo pequenininho, né? Olha, que vontade de comer um tiramisu hoje de manhã, né? E aí aquele pensamento apareceu aqui na cabeça da Luciana e passou, né? Mas se ela tivesse de mau humor, ela ia agarrar aquele pensamento e falar assim, agora eu vou criar um monstro aqui. Ela vai ficar pensando no tiramisu, 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 onde eu posso obter esse tiramisu? Ela vai na internet, busca um delivery de tiramisu, não encontra. Quando ela vê, a mente está completamente perturbada, né? Então, se a gente fica pensando, nutrindo essas coisas, né, a gente vai criar uma afeição, e desta afeição a gente tem o desejo, e do desejo a gente tem a condição chamada de samsara, de perturbação, né? Vem a raiva, né? Vem a irritação, vem uma série de emoções, né? Que são em detrimento à nossa saúde mental, emocional, psicológica.
O mundo entra na gente e produz o pensamento de raiva. O mundo entra, quando a gente contata o mundo, e o mundo entra, eles têm duas entradas, né? Uma é através dos órgãos, dos sentidos, e o mundo físico-material, e o outro são das nossas vássanas, né? Ele aparece do interior e ele aparece do exterior. Então, todos esses pensamentos, sejam eles, né, em relação aos objetos que eu estou contatando no meu meio ambiente, ou os objetos que eu estou contatando que vêm do meu campo causal, da minha mente causal, né, ele entra na minha mente, né? Ele entra. E a gente tem que ser muito disciplinado, né? Muito cuidadoso com aquilo que a gente pensa, né? Existe uma expressão que diz: cuidado com aquilo que você deseja. Vocês já ouviram falar sobre isso? Em inglês existe, né? Be careful with what you wish, né? Porque você pode desejar alguma coisa que no final vai te derrubar, vai te passar uma rasteira, né? E sem dizer que o desejo por si já é um elemento estressante, perturbador, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com os pensamentos que nós admitimos na nossa mente consciente. E ainda mais cuidado a respeito das palavras, né, e das ações decorrentes desses movimentos internos a respeito dos pensamentos que podem vir de fora ou vêm do corpo causal. A gente processa rapidamente, a vida é difícil porque é um bombardeamento de estímulo, né, nos dias de hoje, mas ainda assim a gente está desenvolvendo sempre mais capacidade de processar esses estímulos de modo inteligente. O que não é fácil, é um grande desafio, mas é o melhor jogo possível dentro, né, dessa experiência humana, é esse crescimento, né? Esse exercício adequado, né, do livre-arbítrio que nos permite esta elevação, esse crescimento espiritual. A segunda coisa a respeito do livre-arbítrio são os pensamentos que são nutridos. Só eles se tornam cada vez mais fortes. Quando se tornam mais fortes, esses pensamentos se cristalizam, e aí você não aguenta. Quando você vê, eu não vou dizer nada, eu não vou dizer nada, não vou dizer nada, bum! Aí eu digo uma coisa que ofende o Marcelo. Aí eu falo, putz, próprio Marcelo, meu braço direito, agora né, eu ofendi o Marcelo, que vacilada, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque quando esses pensamentos ficam dominando a nossa mente, né? Eu não gostei daquilo que o Marcelo fez, não gostei, fica quieto, nada. Ninguém é perfeito, eu não gostei daquilo que o Marcelo... Aí eu digo uma coisa, o pensamento cristaliza, né? E aí ele se converte em palavras, né? Aí o só me dá um outro exemplo, digamos, você fica dizendo, aquele cara é um idiota, aquele cara é um idiota, aquele cara é um idiota. Aí, quando você menos espera, você deixa fugir, assim, seu idiota! Né? Swamiji está por perto, portanto eu me controlo. Aí o Swami diz assim, quando eu estou por perto, ninguém chama ninguém de idiota. Mas se eu não estiver por perto, né, o idiota sai. Mas essa explosão de agressão verbal não é um fenômeno repentino e isolado. É a ponta de um iceberg, é tudo parte desse processo, né, de fortalecimento de um pensamento que nós temos a possibilidade de rejeitar no início. Se a gente rejeita no início, ele não se torna tão forte. Se a gente não rejeita no início, ele vai criando, vai ficando um monstro, vai crescendo, aí é mais difícil, né? Aquela ideia do exemplo das pessoas que têm vícios, né? Se você tem um vício por álcool, por exemplo, né? Uma fraqueza por isso, né? Você tem que se manter distante de todos os ambientes sociais onde seja servido álcool, de todos os bares. Por quê? Porque distante esse pensamento não vem na minha mente. Mas se eu vou num ambiente onde esse álcool está sendo servido, sabendo que é a minha fraqueza, eu vejo os outros, né, socialmente beberem uma cerveja, ou um uísque, ou um vinho, né, aí aquele desejo ele se torna muito mais potente. Né? Por quê? Porque já é a minha fraqueza. Né? Quando eu vejo aí, né, então, não, eu tenho que manter uma distância de segurança. Né? Muito, muito importante.
quando essa verbalização e ação ocorre, aquilo ali é a ponta de um iceberg. A construção do pensamento. Essa é uma passagem bacana nos ensinamentos do Vedanta. Uma coisa é um pensamento e a outra coisa é a construção ou cristalização, né, de pensamentos. Eles vão ficando configurados e crescendo, né, criando músculos através de quê? Dos nossos comentários. Os nossos comentários a respeito daqui, sim, não, mas não é bem assim, talvez valha a pena, não, se fizer assim, se for moderadamente, mas ninguém vai ver. Então, esses comentários, não, mas eu tenho razão, eu realmente, genuinamente, eu tenho que falar, tenho que fazer, tenho que obter. Então, esses comentários vão criando músculos neste pensamento que, no início, né, era fraco, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso na raiz do problema, sem nutri-los com todos os nossos justificativas, comentários, interpretações, discussões, debates, argumentos internos e com os outros, né? Então, a gente tem que ficar muito esperto a respeito deste movimento, tá? Construção de um pensamento que ele era um pensamento, agora ele é uma vássana, um desejo potentíssimo. Se você, no momento, explode com raiva de alguém e fala palavras fortes, isso não aconteceu repentinamente, isso foi um acúmulo, né? Nós sabemos disso. Isso ocorreu durante uma vida inteira, né? Nós temos pessoas conhecidas, pessoas amigas, né? Eu tenho uma pessoa conhecida que eu fico sempre de olho. Quando eu vejo que a pessoa está próxima de explodir, eu nem chego perto, né? São pessoas emocionalmente, né, muito ativas. Então, a gente fica. Então, eu só me aproximo desse tipo de pessoa quando eu vejo que a pessoa está de muito bom humor, né? Aí eu me aproximo. Quando eu vejo que, né, está já, né, saindo fumaça, eu nem chego perto, porque eu sei que é um campo minado, né? É uma bomba que vai explodir a qualquer momento. E explodiu uma vez comigo, eu falei, opa, 2 vezes. Eu falei, opa, eu não vou permitir que exploda mais perto de mim, né? Eu mantenho a distância, realmente. Muita atenção. E, portanto, controlando a perpetuação, a construção do pensamento, né? Ficando de olho nessa construção, a chegada do pensamento, eu não tenho realmente controle, porque, como nós vimos, né, ela vem de uma mente inconsciente, que quando ela está cheia, ela vaza para a mente consciente, né? Mas eu posso controlar a construção, o fortalecimento deste pensamento. Se não é um pensamento em meu benefício, né, eu vou regular, controlar ou suprimir totalmente, através da compreensão e minha força de vontade, aquele determinado pensamento. Mas eu posso controlar? Sim. O que você vai controlar? Eu vou controlar de modo que esse pensamento não se torne muito fortalecido, de modo que ele se cristalize como palavras e ações. Então, fim de papo, não quero mais saber de você, né? Então, esta é a nossa possibilidade. Através do exercício do livre-arbítrio, né, eu posso controlar o modo, os meus comentários, interpretações, engajamentos, nutrição, nutrimento, de modo que eu tenha controle sobre a fala e as ações em relação àquele desejo ou àquela aversão. Então, a terceira coisa, o meu controle, esses pensamentos, mais tarde, se condensam em palavras e ações. Portanto, a ação é o produto mais grosseiro de um pensamento causal que aparece na minha mente como uma tendência de pensar em determinadas coisas, uma atitudezinha que é perturbante, que é chata, que só dá encrenca. Eu identifico porque ela vem do causal, ela aparece com pensamento, aí eu fico, né, tentando justificar, criar razão, e aí se torna palavra, e quando eu vejo, se torna ações. Então, a ação é o produto mais grosseiro daquilo que existia como um pensamento causal e um pensamento sutil, muito fraco no início. Quando o pensamento chega,
Se eu estou pronto para lidar com o pensamento, eu tenho indiretamente a possibilidade de controlar as minhas palavras e minhas ações. Portanto, Krishna diz que o livre-arbítrio pode controlar as palavras e ações. O livre-arbítrio pode controlar o segundo pensamento, tá? Então, nós temos um pensamento, é um pensamento que não é bom. Como é que a gente sabe? Porque imediatamente a gente experimenta um pouco de perturbação mental. Tá? Eu tenho um pensamento que não é bom, eu não gosto desse pensamento, toda vez que eu penso, ele cria um pouquinho de perturbação mental. É um pensamento a respeito do meu imposto de renda nos Estados Unidos, que é uma coisa horrivelmente chata e problemática, tá? E agora eu tenho que lidar com ele. Então, eu fico de olho. Não, essa semana não, hoje não, eu estou ocupado com isso e aquilo, semana que vem, blá, blá, blá. Aí, de vez em quando, eu vejo o pensamento, imposto de renda dos Estados Unidos. Quero nem pensar. Eu vou lidar com você quando chegar o momento, né? Quando chegar o momento. Não me enche o saco, né? Então, a gente vai observando esses movimentos através do exercício do livre-arbítrio, controlando o segundo pensamento. Porque se o pensamento, quando chega, ele pode ser rejeitado facilmente, mas se eu começar a fazer os meus comentários, os comentários são os segundos, terceiros, quarto, quinto pensamentos que vão criar esta constelação musculosa de pensamentos em torno a um desejo muito forte, né? Uma vassana potente. Portanto, Arjuna, deixe que os pensamentos venham à sua mente. Você não precisa se sentir culpado por isso. Se a gente tem um pensamento negativo, a gente não precisa se sentir culpado por isso. O mundo é feito de todo tipo de pensamento, e muitos dos pensamentos são negativos. Eu lembro do James Schwartz dizendo, né, assim, não, mas o Yanni também tem pensamentos negativos. A primeira vez que eu ouvi, eu achei curioso, né? O Yanni, né, o autorrealizado, também tem pensamentos negativos. Então, qual é a diferença? É que o Yanni tem mais discriminação e ele não vai nutrir esses pensamentos negativos. Pensamento negativo é qualquer pensamento que seja danoso para mim e para os outros, o meio ambiente, né? Que possam causar, né, declínio, né, dificuldade, dor, perturbação, sofrimento. Então, o segundo pensamento são os comentários, o livre-arbítrio não pode controlar o primeiro pensamento, que surge do corpo causal, porque ele depende de quê? Ele não depende do meu livre-arbítrio, ele depende da minha configuração dos gunas, meu svabhava, como nós vimos na aula passada. Depende de quê? Das minhas vasanas causais, o meu caráter, né? Os meus desejos e aversões, ragas e dveshas, né? Gostos e desgostos. Então, eles aparecem. O meu livre-arbítrio é impotente a respeito dele, né? Dessa minha configuração. Portanto, Arjuna, deixe que os pensamentos venham à sua mente. Não se sinta culpado se você tiver um pensamento negativo. Não se sinta culpado. Então, é uma mensagem para todos nós. Não nos devemos sentir culpados. Se a gente se sente culpado, a gente cria uma outra camada de problema em cima de um problema original, que é um pensamento negativo. Pensamento negativo é um probleminha pequeno, mas quando eu começo a rejeitar e me sentir culpado, dizer não devia, não devia, não devia, não devia, então eu já criei um segundo pensamento que é muito mais problemático. Portanto, não se sinta culpado por pensamentos que não são favoráveis ao seu crescimento, que não são favoráveis ao bem-estar dos outros, né, e do meio ambiente. E não diga, né, como o Felipe e o Silvio, mas o que eu posso fazer? Os pensamentos sujos, né, os pensamentos negativos e sujos, alguns deles, né, eles vêm, né, e sujos aqui é mais pensamentos imorais, às vezes, né, eles vêm.
E o Swami diz, sim, ele virá. Vocês não precisam se sentir culpados. Deixa o pensamento surgir, mas eu deveria me sentir culpado se eu alimentá-los, se eu nutri-los, né? Fortalecê-los, né? Então, se eu permitir que ele se torne realmente uma vassana, um desejo enorme, né? Potentíssimo, arraigado, aí sim eu tenho culpa, porque o meu exercício de livre-arbítrio foi precário. Nós pecamos através do exercício precário, indevido, do livre-arbítrio que nos foi dado. Aqui nós estamos compreendendo um nível de livre-arbítrio mais sutil e profundo que existe, que é a respeito do primeiro e o segundo pensamento. Tá? Não se sentem culpados. É como diz aquele ditado, né? Inclusive o Chico Xavier falou, não tem como evitar que um passarinho pouse na sua cabeça, mas tem como evitar que ele faça um ninho. Tem esse ditado aí, né? Para nós aí. Exatamente. Exatamente, muito legal. Portanto, Krishna diz que você deve usar a sua discriminação. Julgue esses pensamentos e faça a pergunta, esses pensamentos são dignos de serem nutridos? Né? E se são dignos de serem nutridos, eu permaneço enganjando esses pensamentos. Né? E quais são os pensamentos dignos de serem nutridos, Luciana? Bom dia. Pensamentos Bom dia. que estão a favor do Dharma, que vão servir para o nosso propósito de crescimento espiritual, que vão trazer esse benefício. Sim. Então, todos esses pensamentos sugeridos pelas escrituras, né, é um programa, é um processo de reprogramação do nosso caráter, da nossa personalidade, das nossas vasanas. A gente começa a depositar neste corpo causal pensamentos do tipo Aham Brahmasmi, eu sou a consciência, a existência infinitamente não limitada, né? E outros pensamentos a respeito de karma e dharma, né? Então, nós vamos nos reprogramando, né, sob a luz desses ensinamentos, né? Mas a gente precisa de nutrir esses pensamentos dignos de nutrição, insistir neles, né? Não fique mexendo na mente. Aqui ele apresenta uma analogia de um lago onde não existem muitas poucas ripples, como se diz? Ripples? Ondulações, né? Vibrações, perturbações. Então, obrigado. Existe no lago algumas ondulações muito sutis, fraquinhas, né? Então, a gente deixa esses pensamentos passarem. Se a gente começar a cutucar neles, né, mexer neles, aqui fala uma ondulação em um lago, se a gente ficar cutucando ele, beliscando, né, ele, aí as ondulações crescem. A mesma coisa com esses pensamentos, que a gente quer que eles desapareçam. Como é que a gente faz desaparecer pensamentos que não servem o nosso interesse, o nosso propósito? Simplesmente desprezando-os. Se você tem alguns vizinhos, alguns amigos do passado que não são realmente amigos dignos de serem mantidos, como é que você se livra deles, Carmen? Professor, você falou desprezando, mas eu acho muito triste ser assim também, porque daí a gente tira a oportunidade também de ter algum mínimo contato assim, com essas pessoas que podem também, através da gente, enxergar alguma coisa, né? Então, eu não desprezo totalmente. Eu tenho um grupinho que não tem nada a ver comigo, fica lá, quietinho, de vez em quando eu ponho uma mãozinha, de vez em quando eu coloco uma coisinha, mas assim, cortar totalmente, eu não sei, eu fico, acho que na dúvida se devia.
Então, você tem duas palavras para resolver esse problema. Você pode usar a palavra desprezando-os ou ignorando-os, se for melhor. Simplesmente se refere a amigos, a associações que realmente não podem ser ajudadas, não querem ser ajudadas, mas querem te puxar para baixo, entendeu? Você quer se livrar porque não é uma pessoa que está aberta para ser influenciada ou melhorada por você, muito embora não seja o propósito nosso fazer o Dharma dos outros, né? Mas ainda assim, né, a gente gosta de compartilhar esta sabedoria. Mas tem pessoas que não têm interesse, tem pessoas que são baixo astral, são pessoas que são puramente materialistas. Naturalmente, algumas delas a gente tem que manter um contato, né? Os parentes, pai, filho, né? Tudo isso. Mas tem aquelas que são barra pesadas, né? São realmente, né? Então a gente tem que ignorar ou desprezá-las, sumir, desaparecer, né? E gradualmente você vai se sentindo mais forte, Carmen, porque este investimento que você tem neles, ele é devido não ao seu coração de compaixão, de amor, é mais uma fraqueza, a fraqueza derivada do medo, né? De, mas se eu for me abandonando as minhas associações passadas, eu vou acabar sozinho, né? Você vai acabar que nem eu, sozinho, só tenho galinhas aqui, entendeu? E eu estou muito bem. Por quê? Porque na associação com as pessoas, com exceção do Marcelo, né, é uma coisa sempre complicada, né? Professor, olha, na verdade, eu e o Mauro já somos bem sozinhos, isolados há, vamos dizer assim, muitos anos. Mas, assim, no caso desse grupo que eu falei, ele é específico, está lá. Eu aquele nem tenho contato, é só uma mãozinha, assim, de vez em quando eles olham lá, vê alguma coisa de yoga, de vez em quando alguém pergunta, então eu vou deixando, mas não, eles não me prejudicam, não, ficar lá quietinhos. Então, ótimo. Então, de repente, você nem vai precisar de criar galinha. Então, tá. Sobre uma ondulação, eu tenho controle, um pensamentinho muito sutil, né? Mas quando ele se torna, né, uma super onda, né, um maremoto, né, um tsunami, eu perco o controle. Não é assim, Felipe? Quando essas emoções, esses pensamentos que são pensamentos, eles vêm com uma carga de emoçãozinha, né? De sensação que não é agradável. Aí, se eu vou mexendo nele, vou tentando controlar, vou tentando, né, justificar, quando eu vejo, eu crio um tsunami, um maremoto, e eu perco total controle, né? Aí eu sou esmagado por essa onda. Portanto, qual é o nosso trabalho? Qual é o nosso trabalho? Não ficar sob o feitiço desses pensamentos, como diz este verso, né? Não ficar sob o feitiço desses pensamentos. Não seja um escravo dos pensamentos, seja um mestre. Que seja você a selecioná-los, né? E não eles, tiranicamente, a ditá-los, a ditar a você, né? E quando você fica sobre escravizados por eles, né? Você fica através da nutrição, você nutre, né? Se você ignorar, desprezar, não alimentar esses pensamentos problemáticos, essa é a palavra que eu gosto muito, pensamentos problemáticos, né? É aquele pensamento que imediatamente ele vem com uma sensação de perturbação emocional, né? Que é um grande problema do ser humano, né? Do vivo humano, né? Que é a dor emocional, o desconforto emocional. Então, a mente problemática, ela vem de pensamentos, né, negativos. Se eu nutri-los, eles se tornarão realmente padrões, né, mentais problemáticos. E quando eles se tornam como um grande tsunami, né, uma grande onda, é difícil controlá-los. Eles dão um belo exemplo. Quando uma chama fraca está lá, o vento torna-se inimigo da chama. Isso é muito bonito. Quando uma chama fraca está lá, o vento se torna inimigo da chama e pode facilmente apagar a chama. Mas, de alguma forma, essa chama é alimentada em um enorme incêndio florestal, ou com conflagração, você descobrirá que o vento não tem capacidade mais de apagá-la, de destruí-la, né?
Então, um pensamento fraquinho, né, o sopro da discriminação sua pode apagá-lo, né? Mas se esse pensamento se tornar um incêndio na sua mente, né, o vento não tem nenhuma mais capacidade de apagar. Quanto mais você vai tentar soprar, mais você vai criar este gigante, né? Do mesmo modo que o vento vai nutrir esse fogo e fazer o fogo criar mais força ainda. Qual é a regra, então? Se você não pode lutar contra o inimigo, una-se a ele. Portanto, o que o vento faz? O vento, que era inimigo do fogo mais fraco, torna-se um amigo do fogo mais forte, né? Então, são analogias vedânticas. Da mesma forma, o pensamento problemático também, inicialmente, é como uma chama pequena, e nosso intelecto pode lidar com isso facilmente. Mas se eu não tiver, né, este exercício inteligente do meu livre-arbítrio, o pensamento problemático será nutrido. Então, o intelecto não poderá mais tarde controlar este monstro, né? E quando o intelecto se torna impotente, o intelecto começa a justificar a sua impotência, a sua fraqueza. Isso é parte do processo de nutrição desses pensamentos. Eu tenho um desejo, eu quero aquilo, no início eu começo a discriminar, né? Eu vejo, não, mas isso não é genuíno, não é moderado, não é justo, não é bacana, vai dar encrenca, vai isso e aquilo. Não, 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 mas o pensamento fica enchendo o saco. Aí eu fico me envolvendo com esse pensamento, e quando eu vejo o pensamento se tornou tão forte, muito mais forte, que eu sou escravo do pensamento. Aí o que eu posso fazer? Já que não tenho mais controle sobre ele, eu vou justificar que este pensamento é um pensamento válido e adequado. O ego faz isso no final, tá? O ego vai dizer, não, não, tudo bem. Não, esse é um pensamento válido, genuíno. O cara que cedeu ao cigarro, né? Porque parei de fumar, já tem um mês, mas agora eu fui numa festa, voltei a fumar, mas tudo bem, né? Todo mundo vai morrer um dia, né? E aí tem outras pessoas mais sofisticadas que dizem assim, não, mas pô, se eu parar de fumar, né, a empresa, a fábrica de cigarro vai demitir pessoas, e aí vai ter problema social, né? Crise econômica, né? Então, o indivíduo vai encontrar todo tipo de argumentos para justificar e esconder a sua fraqueza, né? Porque o ego, ele gosta de manter a sua autoimagem, né? Portanto, não seja escravo do raga dvesha, né? Não fique escravo dos seus gostos e desgostos. Não deixem que eles ditem tiranamente a sua vida, né? Corte esses desejos, esses pensamentos problemáticos na raiz, no início. E assim que ele nasce, ele já deve ser visto como inimigo, e a doença é igual a ele, muito forte com os certos. Então, ficará um pouco irritado depois. Não entendi bem essa passagem, mas é irrelevante, a gente já cobriu bem este tema. Duas coisas devem ser destruídas no início. Então, isso aqui é uma outra analogia, né? Duas coisas devem ser destruídas no início, que são o quê? A doença, né? E um inimigo, né? Digamos que você seja um guerreiro, né? Isso no mundo da geopolítica, né? Os militares, né? Os guerreiros, né? Os generais estão sempre vendo quem são os inimigos potenciais. A gente não pode permitir que eles cresçam, a gente tem que destruí-los agora que eles são fracos, né? Então, você quer destruir um inimigo numa guerra, você tem que destruir ela no início, antes que ele se torne muito forte, né? E uma doença também, se a gente tem uma doença física, né, a gente é melhor tratar no início, porque ela pode se tornar uma doença terminal. Portanto, nós precisamos nos manter alertos, né, e observarmos a fase inicial desses pensamentos problemáticos, né, e destruí-los no início.
né? Não vou deixar esses pensamentos, esses meus inimigos crescerem, fortalecerem, de modo que eles cheguem no segundo e no terceiro grau da palavra e na ação. Se eu estiver muito doente, né, e se eu deixar a doença, né, no seu terceiro e quarto grau, o médico dirá, não tem mais saída, manda um telegrama dizendo para os parentes virem, porque o óbito é inevitável. Então, eu não posso fazer isso, né? Eu tenho que observar o equilíbrio do corpo e tentar evitar, né, que a doença se desenvolva. Da mesma forma, temos muitos inimigos internos. Quem são esses inimigos internos? São aqueles pensamentos problemáticos que existem no corpo causal, que aparecem no corpo sutil, que, no final das contas, têm o poder de se manifestar como samsara, que são o kama, né? Os sentimentos de desejo e aversões, de irritação, raiva, de ambição, ganância, né? Apego, dependência, egoísmo, orgulho, inveja, ciúme, né? Hostilidade, né? São os inimigos internos de cada um de nós. E nós precisamos de lidar com eles antes que eles apareçam realmente. A gente tem que lidar com o pensamento problemático no início, de modo que a gente possa cortar, vencer, né, este exército de pensamentos problemáticos antes que eles se tornem uma condição tal, né, que é chamada a doença do samsara. O indivíduo está eternamente preso nesses padrões, né, lidando com toda essa problemática emocional humana, né, desejos, medos, ansiedade, expectativa, irritação, né, raiva e tudo isso, né? Então, todos esses pensamentos, sentimentos que destroem a nossa discriminação, nos conduzindo a total desilusão, que é o final de todo esse processo da doença do samsara. O seu estágio terminal é a total delusion, que em português me dizem que é melhor traduzido como uma total ilusão, incapacidade de discriminar e discernir de modo a interagir com o campo de modo eficaz, né? Então, esses são os inimigos, né? Eles são iniciados como o primeiro pensamento, um pensamento problemático. Eles são os ladrões, eles são os nossos inimigos, os ladrões que roubam as nossas oportunidades espirituais, né? Eles são os nossos inimigos que nos desviam dos nossos caminhos espirituais. Portanto, a essência deste verso é o livre-arbítrio. O primeiro pensamento, e somente o primeiro pensamento, não está sob controle, mas o segundo e os outros pensamentos estão, sim. As ações também estão sob o nosso controle. As palavras, né? Nós podemos, sim, regular tudo isso e disciplinar, nós podemos nos tornar os mestres deste processo, né, mental, emocional, dos nossos desejos e aversões. Então, recapitulando, os desejos e aversões, os gostos e desgostos são inevitáveis, eles são embutidos na dualidade, os órgãos sensoriais vão contatar os objetos e, naturalmente, vai desenvolver gosto e desgosto. Essas gostos e desgostos são impressões que vão ficar cristalizadas, formadas no corpo causal, e vão aparecer de novo, como uma reação de atração ou repulsão em respeito aos objetos de experiência. Então, a gente não pode se tornar escravo de tudo isso. Por quê? Porque a gente não tem controle sobre o mundo e a gente não tem controle sobre os pensamentos que já existem depositados no corpo causal. As situações do mundo vão produzir situações, né, objetos de experiências que serão de dores e de prazeres, e eu tenho que estar pronto para recebê-los com equanimidade. Da mesma coisa, os pensamentos, as vasanas, né? Essa minha configuração de gostos e desgostos já existe na minha mente inconsciente, ela aparece, e eu não tenho nada que eu possa fazer. Mais ainda, sim, eu tenho a possibilidade, né, de disciplinar, de regular esses gostos e desgostos, de modo que eu possa ser um mestre deles e não escravo deles. Não é assim, Luciana? Todo o processo do Vedanta?
Ok, agora nós vamos ver um outro verso, um outro tópico, né, interessante. E é, de novo, sobre o nosso Swadharma, né? O Dharma pessoal, né? Aquilo que é a melhor resposta, né? O estímulo, né? Uma resposta adequada no momento preciso, né? Eu tenho que ver o que é o meu dever, como eu devo responder, né? Então, é melhor a gente permanecer focado no nosso próprio Swadharma, no nosso próprio dever. O próprio dever, verso 35, o próprio dever, embora indevidamente cumprido, né? Se eu for responder, fazer o meu Dharma, né? Apresentar as minhas respostas ao Prarabdha Karma, né? Que é apresentado a mim, né? Eu respondo, a gente responde de momento em momento. Se eu respondo, né, em modo indevido, mas ainda assim eu estou fazendo o meu melhor, eu estou fazendo o meu Dharma, o meu exercício, né, de Dharma, de livre-arbítrio, de resposta, ainda assim é melhor do que eu estar querendo fazer o Dharma dos outros. Tá? Então, isso aqui é um verso importante, porque, primeiramente, era a questão ali do Arjuna, né? O Arjuna, ele é no campo de batalha, o Arjuna, ele precisa lutar aquela guerra, ele precisa derrotar o exército inimigo, né? Mas, ainda assim, ele fica emocionalmente apegado, envolvido, né? Com o pessoal, algumas pessoas do outro lado do campo de batalha, e aí ele começa a ficar confuso a respeito do seu Swadharma, né? Nós sabemos que o Swadharma de Arjuna é o Swadharma de um guerreiro, né? Ele é ativo, ele é rajásico, ele precisa de ação, né? Mas devido àquele problema sentimental dele ter um avô, um tio, alguns gurus do outro lado, pessoas que ele sempre amou e respeitou, né? Então ele viu tudo aquilo e aí ele ficou preso, né, naquele sentimentalismo e começou a justificar a história do primeiro pensamento. Oh, mamma mia, Bhishma, não posso matar essas pessoas, né, que eu sempre amei. Então, o primeiro pensamento é esse. Ele, em vez de recusar esse pensamento imediatamente, rejeitá-lo, ele ficou nutrindo esse pensamento, nutrindo, de tal modo que ele chegou num ponto e ele estava confuso a respeito do seu Swadharma. Ele estava achando que, não, de repente, o meu Swadharma é de um sannyasa. Eu quero ir para a floresta, estudar as escrituras, meditar, contemplar, porque eu quero ser um swami, né? Eu quero ser um sadhu. Então, ele ficou confuso a respeito do seu Swadharma. Ele poderia se tornar um grande mestre, um grande Jnani, né? Mas, ainda assim, se eles não estivessem realmente seguindo a sua natureza, né, ele estaria não fazendo o seu Swadharma. Isso é algo que nós temos. Agora, eu estendi esse exemplo, dizendo que ele poderia se tornar um grande Jnani, né? Poderia até ser, mas é difícil, né? Porque se a gente já estiver em conflito com o nosso Swadharma, com essa nossa natureza, né? A nossa natureza humana, né? Já se torna um pouco mais difícil, né? Principalmente se ele abandona o dever dele como general do exército, as consequências a nível mental, emocional, psicológico para ele seriam enormes, né? A gente sabe que ele teria uma mente muito perturbada por aquela omissão ao seu dever, ao seu papel, né? Então, você tem que fazer o seu Swadharma, evitar de querer, né, fazer o Swadharma que não é seu, mas é dos outros, né? Isso aí tem uma outra conotação, deixa eu ler o verso inteiro. O próprio dever, embora indevidamente cumprido, é melhor do que o dever do outro devidamente cumprido. Até a morte no próprio dever é melhor do que fazer o dever do outro. O dever do outro é algo muito perigoso, né? Então, imitar os outros, não querer ser você, né? Não aceitar o modo qual a sua configuração se apresenta, né? Tudo isso, né, cria um conflito interior muito grande, né? E é muito perigoso. Então, é melhor você morrer
seguindo a sua natureza aparente, do que tentar, né, ser alguma coisa que você não é, né? Ou seguir um modelo como se você pudesse ser feliz sendo alguém outro, né? Então, a gente não deve nunca pensar nisso, né? Então, tem essas duas conotações. Uma é a confusão entre qual é o meu Swadharma, e a outra é, eu não quero esse Swadharma, eu quero fazer o Dharma, né? Eu quero exercer outros papéis, né? Eu não quero ser pai. Ah, mas você tem 3 filhos, né? Mas não importa. O meu Swadharma agora é sannyasa. Eu quero ir para o ashram e viver no ashram, né? Então, não, é melhor você ser um péssimo pai, mas se manter nesse Swadharma, do que você se tornar um Swami. Vai ser horrível para você e para os seus 3 filhos, né? Então, é mais ou menos por aí. Krishna conclui aqui dizendo que, Arjuna, você deve seguir a sua natureza. Nós vimos que esse Swadharma, né, que ele é apresentado como Swabhava, né? Ele é a nossa natureza. Swabhava, nossa natureza é Prakriti, né? Prakriti é a natureza mesmo, as energias mais primárias, né? Então, essa palavra aqui, ela significa o nosso Swabhava, né? O Prakriti. Então, a sua natureza, a natureza do Arjuna, né? Ele é uma Rajoguna natureza, né? Portanto, ele é voltado para atividade. Pensamentos ativos são naturais para você. Portanto, a sua vida deve ser uma vida orientada pela atividade. Mas essas atividades podem ser dármicas ou adármicas, né? Então, cada um de nós, seguindo a nossa natureza, a gente pode exercer o nosso Swadharma, viver as nossas naturezas, as nossas configurações, os nossos gostos e desgostos, né? Mas de modo dármico ou de modo adármico. Então, o que significa isso? Significa que observar os meus gostos e desgostos, observar o que eu gosto mais, o que eu gosto menos e que eu não gosto, é possível sempre, né, respeitando o Dharma. O Dharma tem que chegar em primeiro lugar. O que é ser mestre dos seus gostos e desgostos? É ter a capacidade de sacrificar o seu gosto e desgosto no altar do Dharma. Não, eu gosto mais isso, mas não é justo. Me dá aquilo que eu gosto, que eu não gosto. Por quê? Porque não é justo, né? Porque eu sou uma pessoa que tenho um zelo pelo Dharma, pela justiça, pela harmonia do campo, né? E eu tenho um valor superior ao Dharma do que um valor pelo meu gosto, meu desejo, né? Então, nós podemos viver de acordo com nossos prakritis, né? Nossas configurações dos gunas, mas, ainda assim, nós temos a possibilidade de observar o Dharma. As nossas ações, palavras e ações poderão ser sempre dármicas ou adármicas. Sempre que houver uma tendência à violação do Dharma, né, colocando na prática, dentro do contexto do meu gosto e desgosto, eu tenho um gosto, e se esse gosto ele se torna muito forte, aí ele vai procurar justificativa, ele vai achar que não, tudo bem, né, passar por cima dos outros, tudo bem, causar um mal no campo, né? Então, eu estou tendo um gosto ali que cresceu muito músculos, né? Já está se tornando vinculativo e está sugerindo, né, que eu cometa violações ao Dharma para satisfazer ou realizar esses meus gostos, né? A gente precisa, portanto, cortar esses gostos e desgostos na raiz, desses pensamentos primários, né? A gente tem que observar, não, isso não. Isso eu já visitei essa ideia diversas vezes e elas não são boas para mim, não são boas para o meio ambiente, né, para o campo. Então, a gente tem sempre a possibilidade de seguir as nossas naturezas, prakritis, né? Mas ainda assim observando o Dharma. Você respeita a sua natureza prakriti, né? A sua tendência, a sua configuração dos gunas, os seus gostos e desgostos, você respeita eles, mas você respeita o Dharma acima de tudo. E tudo que está dentro do Dharma é
o Svabhava. Fundamentalmente, né, todos os gostos e desgostos não são fundamentalmente negativos, porque eles precisam existir dentro do âmbito do Dharma. Tá? Dentro do Dharma, nós podemos, sim, desfrutar dos objetos de preferências que o mundo nos apresenta. Então, isso tem que ser compreendido também. O Vedanta não é contrário à vida, né? A vida é um processo no qual a gente experimenta dualidade e as polaridades, né? Gostos e desgostos são inevitáveis, mas ainda assim a gente tem que compreender o Dharma e regular esses gostos e desgostos, né? Com base na observação do Dharma, né? Então, eu tenho que respeitar essa minha natureza de gosto e desgosto, mas sempre dentro do âmbito do Dharma, jamais violando o Dharma, né? Então, eu tenho um valor superior ao Dharma do que o meu valor pelos meus gostos e desgostos, né? Então, eu tenho duas coordenadas, uma é o Dharma e o outro é os meus gostos e desgostos, né? Dharma e Svabhava. As duas coordenadas devem estar de acordo com a minha natureza e também devem estar de acordo com o Dharma, né? O que quer que esteja dentro desta minha natureza e dentro do Dharma, legitimamente, tal coisa você pode encorajar. Tá? Então, essa é uma análise bonita, né? Complexa, né? Sutil, de observar a nossa natureza, né? Os nossos gostos e desgostos, e harmonizar tudo isso de acordo com o Dharma, né? Então, eu tenho a minha tendência, eu tenho meus papéis, os meus deveres, e ainda assim, né, que são gostos e desgostos que configuraram, né, que criaram o meu caráter, a minha personalidade, os meus papéis, e tudo isso precisa estar muito bem conformados ou harmonizados com as leis e os princípios do Dharma. Então, eu encorajo os pensamentos, as palavras e ações que sejam em harmonia com o Dharma. Se a sua mente, Arjuna, é orientada para a atividade, o Veda diz para você viver uma vida ativa. Você não precisa de mudar a sua natureza. Isso é muito importante. Se a sua natureza é uma natureza rajásica, ativa, os ensinamentos védicos dizem que você não precisa mudá-la. Você não precisa. Siga a sua natureza aparente. Então, o que a gente pode observar aqui nesta afirmação? Os Vedas dizem para você ser ativo se você for orientado pelo Rajoguna, né? Você não precisa de parar as suas ações. Mas, por outro lado, quando nós entramos no Vedanta, né, as escrituras nos dizem que nós precisamos de converter uma boa quantidade de Rajoguna em Sattvaguna. Porque a seu objetivo principal, a sua meta agora é menos, né, a conformação ou a harmonização das suas ações com o Dharma, mas ela é o autoconhecimento e a libertação, né? Então, para isso, você requer uma mente mais satívica, mais contemplativa. Então, o indivíduo, seguindo a sua natureza como um bom karma yogi, ele não deve mudar a sua orientação natural, Rajoguna, por exemplo. Permaneça ativo, mas permaneça ativo como karma yogi, conformando seus pensamentos, palavras e ações com o Dharma, até que gradualmente você desenvolverá mais Sattvaguna, né? E com o Sattvaguna, você gradualmente abandonará um pouco as atividades para produzir um mínimo necessário de Sattva que te permita esta contemplação e assimilação da sua real natureza, tá? Então, a gente tem que observar os yanis, né? Todos os nossos gurus, os nossos mahatmas, eles têm naturezas distintas, diferentes. E não existe um yani superior ao outro, porque ele é mais rajásico, mais tamásico ou mais satívico. O yani é aquele que sabe o que ele é, que é a natureza de tudo e de todos, né? E ele simplesmente vai viver
respeitando o seu prakriti, respeitando, né, a sua configuração dos gunas, né, mas conformando as suas atividades com o Dharma, se for mais tamásico, conformando a sua tendência tamásica com o Dharma também, né, você não precisa mudar. Então, a gente vê que os swamis são diferentes, mas para você, os Jnani, mas para você ser um Jnani, você precisa, sim, de produzir ou converter uma boa fração de energias ativas, rajas, que é nessa tendência por atividade, né? Ela precisa ser convertida por um desejo, uma tendência de estudo e contemplação. Tá? Então, essa tendência de ação para experimentar o resultado, e como um Karma Yoga, nós fazemos ação, com o objetivo de obter um resultado que é preparação, purificação da mente, ou desenvolvimento de mais Sattva Guna, ok? Gradualmente, naturalmente, a gente desenvolve mais Sattva Guna. Então, no final do Karma Yoga, respeitando a nossa natureza, a Prakriti, respeitando, né, a configuração dos gunas, respeitando o Dharma, né? Eu, como uma pessoa rajasa, que eu permaneço na atividade, mas no final deste processo, a mesma escritura, o mesmo Vedanta irá dizer, mas agora é hora de você começar a reduzir a atividade e abrir mais e mais tempo, espaço e energia para o estudo e a contemplação, porque agora você já possui um intelecto capaz de contemplar, refletir e compreender e assimilar este autoconhecimento, né? Então, abandona um pouco o Karma Yoga, abandona um pouco as ações, as interações dentro do possível, dentro das possibilidades do karma pessoal do indivíduo, e cria espaço para este processo de estudo, reflexão e contemplação. De novo, nós temos exemplos, meus exemplos são aqueles, né? Sempre os mesmos exemplos. Nisargadatta Maharaj, ele, quando ele teve este impulso, depois de encontrar o guru dele, ele simplesmente declarou para a família, ó, eu vou continuar aqui, não vou embora para as montanhas, vou continuar abrindo a minha lojinha para sustentar a família, mas depois das 7 eu subo lá em cima, fecho a porta e eu não quero que ninguém bata na minha porta. Por quê? Porque eu vou usar todo o tempo à minha disposição para a reflexão, a meditação, a contemplação, né? E internalização desse conhecimento, Aham Brahmasmi. Tá? Alguma dúvida a respeito deste ponto? Será que eu esclareci ele? Professor, perfeito. Mas só um esclarecimento aqui para ficar mais claro ainda. É por isso que Deus, Ishvara, vai nos colocando em situações que aparentemente não estão conduzentes com o nosso Svadharma, para que desenvolvamos novos padrões mentais, né? Desenvolvamos nossas habilidades para benefício do campo. Compreendeu o que eu disse? Por exemplo, uma pessoa que tem uma tendência da filosofia, vamos supor assim, nasceu para a filosofia, mas ele nunca conseguiu, tentou, nunca conseguiu, né, trabalhar nesse campo, né? Ele vai trabalhar, ele conseguiu um emprego, trabalhar numa empresa de tijolos, uma empresa, né, não tem nada a ver com o Svadharma dele, né? Sim. Podemos dizer que foi Deus que colocou ele lá? Sim, tudo. Para ele ter um novo aprendizado que ele precisa aprender. Sim, naturalmente. A vida é uma escola, tudo é Ishvara, né? Tudo é Deus. Deus, ele nos dá de volta, né, as nossas circunstâncias, né, os nossos karmas, né? E tudo serve a um propósito, né? E naturalmente a gente vai encontrando, né, o nosso equilíbrio, encontrando o nosso caminho, encontrando onde a gente se sente mais, né, mais em casa, mais à vontade, né, o tipo de atividade. Então, a vida é uma escola, assim. Isso que você falou é verdade, tá? Perfeito, perfeito. Obrigado. Se a mente é orientada para a atividade, você se mantém ativo até que a mente esteja ligeiramente modificada e ela esteja
orientada para o estudo e a reflexão e a contemplação dos ensinamentos finais dos Vedas, né? Então, é por aí, né? A gente não precisa, né? Aquela história, o Swadharma, essa configuração nossa, esse Prakriti, né? A nossa estrutura, né? O nosso caráter, ele não é rígido, ele não é uma coisa sólida, não, tudo imita e se modifica, né? E o processo espiritual que desenvolve, que compreende esse desenvolvimento de Sattvaguna, de contemplação, né? Ele também ocorre, né? Ele vai ocorrendo. O melhoramento é um estágio, né? É um processo indispensável para que a gente obtenha um complexo corpo-mente, né? Equipado para o Shravana, Manana, Nididhyasana do Vedanta. Mas o que estamos dizendo é que quando você está ativo de acordo com a sua natureza Prakriti, deixe que essas atividades sejam de acordo com o Dharma, sempre com o Dharma. Né? Então, você tem que olhar, observar os seus gostos e desgostos, né? E muitas vezes deixá-los de lado, sacrificá-los para proteger o Dharma. Exatamente como as regras de trânsito, né? Ele apresenta essa regra de trânsito. Onde quer que você queira ir, você pode ir, né? Mas você tem que respeitar as regras do trânsito. Até então, a gente ainda tem a liberdade de pegar o carro e ir onde a gente queira. Amanhã a gente não sabe, mas a gente tem. Mas, porém, você tem que respeitar o Dharma de trânsito, né? Limite de velocidade, né? Entre outras coisas, sinais, parar aqui, parar ali, dirigir do lado direito. Então, eu tenho os meus ragas e diveshas, e eu tenho as regras, os princípios e leis do Dharma. Exatamente como o meu desejo de chegar num local, eu estou viajando de carro, mas ainda assim eu tenho o meu desejo de chegar o quanto antes, mas eu tenho que respeitar o Dharma de trânsito, né? Do mesmo modo, né? Eu tenho os meus desejos e aversões, meus quereres e não quereres, mas eu tenho que respeitar as regras do Dharma, né? A jornada da vida deve ser governada por dois princípios: os meus gostos e desgostos pessoais e o Svabhava e o Dharma, né? Os meus gostos e desgostos pessoais, e aí o outro aspecto, né, que é ligeiramente, primeiro a gente tinha resolvido o Swadharma, né, a configuração como gostos e desgostos, né? Agora está desmembrado, nós temos os gostos e desgostos, e esses gostos e desgostos irão configurar o meu Svabhava, né? A minha configuração, né? O meu caráter, a minha personalidade, né? As minhas atitudes, pensamentos, né? E tudo isso, né, tem que estar sendo harmonizado ou conformado dentro do Dharma, né? Das leis e princípios do Dharma, né? Então, eu tenho meus gostos e desgostos, eu tenho meu caráter e eu tenho que viver de acordo com o meu caráter, com a minha personalidade. Eu não quero me tornar uma outra pessoa, eu quero ser eu mesmo, porque assim eu fui criado, né? Eu fui criado assim, agora eu procuro me melhorar assim, mas jamais eu quero ser uma outra pessoa, né? Eu quero simplesmente me melhorar, porque um pouco de melhoramento é necessário para que eu possua uma mente equipada para o autoconhecimento. Quando você sabe que você não se preocupa nada, zero, com o que os outros pensem de você. Vocês já imaginaram isso? O alívio que é você não se preocupar nada, zero, com o que os outros pensem de você? Porque você não tem problema com o seu jiva, a sua configuração. Ela é o que ela é. Aquele sentimento intrínseco de inadequação do jiva, identificado com o corpo-mente, ele evapora. Você sabe que você é algo além do corpo-mente. Então, você segue, você respeita a configuração, né, do seu Prakriti, você exerce os seus papéis e você não viola o Dharma, né? E você jamais quer ser uma pessoa diferente daquela que você é. Não existe isso na mente do Yanni.
E isso se chama Swadharma. Swadharma, um curso de vida que é governado pela sua configuração pessoal e o Svabhava. Isso se chama Swadharma, é um curso, um caminho de vida, um curso é um caminho de vida que é governado, né, pela sua configuração pessoal, né, e o seu caráter, né, o seu Svabhava, os seus papéis. E isso é chamado de Swadharma. Aqui, Krishna diz, Arjuna, Swadharma é importante. Mesmo que não seja perfeitamente executado, é melhor você seguir o seu Swadharma, mesmo que eles não sejam bem executados. Não procure fazer o Dharma de uma outra pessoa, não procure imitar outra pessoa, não procure ser o que você não é. Respeite, siga a sua natureza intrínseca aparente como Jiva, sua configuração, os seus papéis, né? O seu Swadharma, né? E siga de modo harmonizado com as leis e princípios do Dharma. É melhor você segui-los do que de modo imperfeito, do que fazer o Paradharma executado com perfeição, que seja o dever de uma outra pessoa que se observa e você diz, eu gostaria de ser como o outro. Quando James ele desdobra esse verso, ele fala principalmente, quase que unicamente, ele fala sobre a problemática humana, devido a este senso de inadequação, que ela nunca está satisfeita consigo, o modo como ela é, né? O jiva aparente, essa configuração corpo-mente, e a pessoa está sempre procurando um modelo e imitando, né? Imitando esses outros modelos, né? Então, o James, ele pega esse ângulo aí, jamais querer fazer o Dharma do outro. Ele também fala sobre um outro ângulo, é tentar querer resolver o problema dos outros. O meu Dharma é fazer os meus papéis, resolver, né? Responder ao campo de modo apropriado, adequado, né? Etc., né? Para não sofrer de gestão kármica, né? Então, eu vou fazendo o meu Dharma, uma resposta apropriada no momento adequado, e eu vejo o meu vizinho, que esse cara ali estão... Não, deixa que eu vou fazer por você. Aí, quando você vê, você está entrando na vida das pessoas, tentando ajudá-las, entre aspas, né? Mas você está tentando fazer o Dharma do outro, né? Tentando ajudá-las, entre aspas, né? Então, tentar ajudar os outros é o outro ângulo deste verso, que é muito perigoso, porque a gente está, né? Em vez de estar dando uma vara de pesca para a pessoa pescar, a gente fica pescando por ela e ela jamais se tornará fortalecida e independente, né? Eu lembro agora eu me lembrei do período que eu era um buscador espiritual, quando eu morava na Índia, em torno a Papanji. Depois de um tempo lá, eu me dei conta que eu estava querendo ser uma outra pessoa. Com o Osho, eu queria imitar o Osho, queria ser exatamente como o Osho. Depois, com Nisargadatta, eu queria imitar Nisargadatta, com Papaji, eu estava imitando Papaji, né? E quando eu me dei conta disso, eu não conhecia nada disso, eu não tinha contato com os ensinamentos do Vedanta. Mas quando eu me dei conta que eu estava querendo imitar esses gurus, né, eu tive uma reação e eu comecei a querer sair do mundo espiritual, né? Eu falei assim, tudo que eu fiz até então é buscar um modelo e tentar imitá-lo, né? Então, aquilo provocou uma reação, assim, para mim, chega, vou voltar para o samsara. Mas também era uma outra desculpa, né, de poder voltar para o samsara, né? Mas eu não voltei realmente para o samsara, embora eu tenha voltado para o samsara, mas o meu swadharma espiritual, né, era já bem cristalizado, né, e foi, de qualquer modo, influenciando a minha vida no mundo. A Carmen. Oi, Carmen.
Arlindo, mas, por exemplo, no caso de questões espirituais, assim, não é positivo a gente imitar, digo, entre aspas, né? A gente, vamos dizer, assim, de alguma forma, não daquilo que a pessoa está fazendo, mas vamos dizer assim, essa inspiração que vem do mestre, a gente não é uma coisa boa a gente ter como modelo, assim, como se estivesse querendo imitar ele naquelas coisas positivas, no Dharma, e aí até que a gente vai incorporando isso para a gente. Não, quando a gente fala de imita, falsifica até que seja real, se refere mais, falsifica a compreensão de que eu sou o Brahman ilimitado até que você experimente a sua ilimitação em Brahman como Brahman, né? Então, é uma imitação que tem um fundamento, né? No início, você compreende intelectualmente, mas ainda você não desfruta, né, da experiência de relativo, né, que é o bônus desse conhecimento, né, bem internalizado, né? Então, você insiste, né? Eu já citei esse exemplo no meu processo mesmo antes, bem antes do Vedanta, eu já sabia que eu era a consciência, né, e que tudo é a consciência, eu não sou a mente, não sou o corpo, mas ainda assim eu caía de novo, me comportando como o corpo e a mente. Eu jamais permitia que aquilo fosse uma derrota. Eu sempre me levantava e dizia, não importa quantas vezes eu caia, eu sei que eu sou a consciência, né? E às vezes eu falava para algumas pessoas, a pessoa pode dizer, o cara está pirando, né? Porque ele está dizendo, eu sou a consciência e todos os meus erros e defeitos jamais irão me convencer do contrário, né? Então, este é uma direção, né? Um apontamento válido, né? Agora, a devoção em relação a um símbolo, né? O guru é um bom símbolo, né? Como nós sabemos, existe devoção e devoção e devoção, né? No Ocidente, as pessoas elas se tornam devotos de gurus, né? E esses gurus, em geral, não são teaching gurus, não são gurus que ensinam as escrituras, são gurus que descrevem suas experiências místicas ou espirituais, etc. Mas ainda assim servem um determinado propósito. E é ali que as pessoas caem. Eu quero ser como meu guru, né? Eu quero ser adorado pelos devotos, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero, você é o meu modelo, né? Então, isso não é sadio, né? Mas ainda assim a gente começa daquele nível, querendo ser, né, uma pessoa ou outra que me inspira, né? Então, mas na medida que a gente cresce, a gente compreende, não, eu não quero ser ninguém, eu quero ser a consciência não dual, que é a real natureza de tudo e de todos, não existe variação a respeito disso, né? Então, se a gente quiser ter um sentimento, né, de modelo mesmo, né, é um modelo dos nossos grandes Mahatmas, né, mas não no modelo da sua configuração, mas o que ele representa como sabedoria, né, demonstrada através de uma vida vivida de modo quase que impecável, né? Então, isso são símbolos muito inspiradores, né? Então, aqui o senhor me dá um exemplo. A história de uma pessoa é uma dona que é dona de uma casa enorme, queria ir para um lugar e quando estava prestes para ir, o vigia veio, né? A pessoa, o caseiro veio, olha, eu tive aqui uma premonição, né? E eu achei que vai ter um acidente, não viagem, né? Então, ela ia pegar um avião, ela não pegou o avião, o sonho deste caseiro, né, salvou a vida dela. E aí ela, no final das contas, ela foi muito grata a ele, porque você salvou a minha vida, né? E eu sou muito grata a você. E eu vou te dar uma recompensa, sim, porque a minha vida é aquilo mais... Aí ela deu uma grande soma em dinheiro como recompensa, mas no mesmo momento ela demitiu ele. Falou, mas como assim? Eu salvei sua vida, você me recompensa e você me demite? Eu demite porque você fez o Swadharma dos outros.
Você não devia se preocupar com os outros. Se preocupe com você e com o seu trabalho. É uma historinha assim, um pouco extrema, né? Mas é o que diz esse verso, né? Fazer o Dharma dos outros é muito, muito perigoso, né? Você pode ser demitido. E Krishna diz, até mesmo a morte, fazendo o seu Swadharma, Arjuna, né? Morra no campo, ela vai ser uma morte maravilhosa, né? Não existe morte mais elevada do que a morte no campo de batalha para um guerreiro, né? Está tudo bem, é o seu Dharma, né? Mas se você fizer o Dharma do outro, isso é muito perigoso e prejudicial, não somente para você, mas principalmente para a sociedade. Porque a pessoa violou o seu próprio Dharma, a violação do seu próprio Dharma já representa um problema para a sociedade. Na medida que as pessoas começam, né, a fazer toda essa confusão a respeito de quais são os meus papéis, qual é a minha natureza aparente, como eu devo viver esse mundo, isso acaba criando uma confusão, né, generalizada, coletiva. Todas as outras pessoas executam apenas tais ações, tal qual o superior as executa. A palavra segue aquilo que ele estabelece como padrão. Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 21. A próxima pessoa, mesmo que ela não queira passar pelo sinal de trânsito, mas outras atrás o forçam a passar pelo sinal vermelho, a mente humana ela é fraca, ela acaba imitando. Então, aqui o Swamiji está dizendo que se a gente viola os nossos swadharmas, a gente serve como um modelo negativo. Você lembra os ensinamentos da importância de nós servirmos como modelos positivos? Porque a fraqueza humana é tal que elas procuram modelos para imitar. É a história da imitação, que a Karma estava dizendo. Fraqueza humana, ela procura por modelos, né, os quais ela possa se identificar e imitar. Então, se a gente começa a fazer violações do Dharma, uma pessoa, né, com a reputação de Arjuna, né, iria criar, né, uma confusão enorme. As outras pessoas iriam pensar que o Dharma é a Dharma e o Dharma é a Dharma, né? Por quê? Porque a mente humana é tímida, como ele usou essa expressão, né? Ela é fraca, ela é tímida. Se uma pessoa viola o Swadharma, aí as pessoas pensam que violar o Swadharma é super bacana, né? Haverá muita confusão na sociedade. Como a gente vive nos dias de hoje? Qual é o seu Swadharma? Assim, não, a minha configuração é masculina, mas eu estou vendo um monte de pessoas que estão mudando de gênero, eu também vou mudar. Então, são modelos que vão sendo criados, né? E aí as pessoas ficam confusas, né? Então, cada um que siga genuinamente as suas, né, o seu Swadharma, né, não viole para não criar muita confusão na sociedade. E Arjuna, seu Swadharma é um Kshatriya, né? Kshatriya, que é um guerreiro. O prazer, né, que você tem é de lutar uma guerra dhármica, uma guerra justa. Então, com esta conclusão, o tópico de karma chegou ao fim, neste capítulo 3. Agora, Arjuna vai levantar uma questão para a qual Krishna dará uma bela resposta. Vamos ler apenas a pergunta e nós faremos os comentários na próxima aula. Vamos ver. Arjuna perguntou, Krishna, então, impelido por que eu, essa pessoa, continuo cometendo pecado? Eu não quero cometer pecado, mas como se eu tivesse sendo forçada, persuadido à força, né? Então, este é um verso muito bonito também, importante, nesse capítulo 3, que, de novo, é conectado com a questão do Silvio e do Felipe, né? Recentes, né? Que força é essa? Impelido por qual força, né? Eu continuo violando o meu Swadharma e o Dharma do campo, né? Fazendo coisas que não servem o propósito de me elevar e de elevar a qualidade do campo,
né? Que força é essa? Né? Tem uma passagem que, antes do capítulo 3, no início, que Duryodhana diz, eu acho que é antes, que ele diz que eu sei exatamente o que é o Dharma, o que é o Adharma, mas existe este demônio, essa força maligna dentro de mim, que me compele a fazer o que é adármico. Né? Pessoas que foram estudadas nessas escrituras do Dharma, né? Mas ainda assim elas se sentem impotentes, né? Diante desta força, né? Das vasanas, né? Desta ignorância, né? É como se elas tivessem a força de me persuadir a violar o Dharma. Esta pergunta é muito importante. A Arjuna pergunta: as escrituras existem para guiar a todos os seres humanos e as escrituras apresentam claramente qual é o caminho de vida favorável e qual é o caminho de vida não favorável à nossa elevação espiritual. As escrituras apresentam que Karma Yoga é saudável, é importante, e a violação do Karma Yoga, a violação do Dharma Yoga, representa a destruição, a nossa destruição espiritual. Isso está muito claramente representado nas escrituras dos Vedas. E as escrituras falam sobre os valores de vida, né, que nos elevam também. Não somente as escrituras falam sobre tudo isso, mas Ishvara nos deu o poder de discriminação também para saber o que é apropriado e o que é impróprio, o que é dármico e o que é adármico. Nós conhecemos, através das escrituras, tudo isso, e nós compreendemos facilmente. O nosso intelecto compreende e aceita tudo isso. Os pensamentos, né, são claros. É por isso que Dayananda Swami diz lindamente, agora ele faz uma referência ao guru dele, o Swami Dayananda: não precisamos apresentar os valores a ninguém, porque muitos seres humanos sabem o que fazer e o que não fazer. Isso é um ponto muito, muito, muito importante. Todos nós temos um dharmômetro, né? Um citocômetro, né? Dentro de nós, que sempre que a gente comete uma ação em violação, a gente percebe, né? Aquele instrumento dizendo pem, 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 vacilou, 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 né? Cometeu um erro, né? Fez bobagem, né? Então, todos nós, a gente não precisa de ninguém vir aqui para fazer um discurso do que é justo, o que é injusto, do que é dharma, o que é adármico, né? O que é bom, o que é ruim. A gente sabe, né? A regra, a lei mais universal de todas é aquela: eu não devo fazer aquilo que eu não gostaria que fosse feito a mim, né? Eu não vou mentir, não vou manipular, não vou enganar, porque eu não gosto de ser mentido, enganado, manipulado, né? Então, a gente não vai fazer determinadas coisas. Eu não vou violentar alguém porque eu não quero ser violentado, né? Então, todo mundo tem esse senso do Dharma dentro de si. Portanto, a gente não precisa de muito papo, né, teórico, ou falando a respeito do que é o Dharma e o que é o Adharma. Nós sabemos intuitivamente dentro de nós mesmos. Até mesmo o ladrão, ele sabe que roubar é errado, né? Ah, mas é a minha profissão, mas você sabe que é errado? Lógico que eu sei, por isso que eu vou lá de noite, quando não tem ninguém, né? E vou armado porque eu não quero ser preso. Se não fosse nada de errado, eu iria durante o dia, pegava as coisas e dizia assim: com licença, eu vou levar isso para casa porque é meu de direito. Mas não. E por que ele sabe? Porque quando ele rouba algumas coisas, ele não dá mole com aquelas coisas. Ele roubou R$ 1 milhão, ele leva para casa e ele esconde muito bem escondido, né? Por quê? Porque ele sabe que não é legal roubar, tanto que eu não quero que ninguém roube o meu dinheiro. O meu dinheiro roubado agora vai ficar, né, muito bem guardadinho, para que ninguém roube, porque eu tenho um valor pelo não roubo. Mas ainda assim eu roubo, né? Eu tenho valor pelo não roubar, né? Por isso que eu escondo bem o meu roubo, mas ainda assim eu roubo, né?
Então, o ladrão, ele rouba, mas não quer ser roubado, né? Em poucas palavras, né? Quem não sabe que roubar é errado, né? Satyavada, falar a verdade, devemos ensinar. Todos sabem o valor de falar a verdade. Eu, quando era garoto, eu tinha um primo, a família dele era uma família complicada, porque o pai dele era meio doido, mas doido mesmo. E a minha tia, né, sofria muito. E os filhos, né, os meus primos, né, não foram um bom subproduto daquele casal, né? E esse meu primo, ele tinha um hábito de falar mentira e roubar, né? Falar mentira e roubar. Agora, imagina a tristeza, né, de você ter uma personalidade de que todos sabem que você fala a mentira, né, e que ninguém quer nem ouvir mais você falar. Onde você vai, as pessoas escondem a carteira de dinheiro e outras coisas, né? Então, a gente sabe o que é errado. A gente sabe que falar mentira, né, não é legal, enganar os outros não é legal, né? Mas, ainda assim, existe essa força que nos compele a agir, né? Muitas vezes, de modo extremo como esse, né? Uma pessoa que está sempre falando a mentira. A ignorância de valores não é um problema real. Todos nós sabemos, temos um valor por aquilo que é bom e ruim, né? A gente sabe que não é legal mentir, a gente sabe que não é legal roubar. Todos temos uma noção do que seja correto, do que seja justo, do que seja dármico. Esse valor, ele existe dentro do coração de cada um de nós. Do Yodhana diz também de modo muito interessante: eu sei os valores, eu conheço o Dharma, mas não consigo seguir, eu sou fraco e impotente, né? Eu sei que está errado violar o Dharma, mas eu não posso evitar. Como um médico que pode apenas falar sobre os maus de fumar, mas ainda assim não consegue ele mesmo de parar de fumar o cigarro, que acaba por destruir a sua saúde, né? Eu sei o que faz mal, eu sei o que é ruim, mas eu não resisto e eu continuo fazendo aquilo que me destrói e destrói os outros, né? Portanto, Arjuna pergunta: apesar de saber o que é certo e o que é errado, como é que os seres humanos inteligentes, o chamado teto, o máximo da coroa da criação, né? Como os seres humanos cometem estes erros, né? Então, portanto, mesmo não querendo ser uma pessoa má, injusta, né? Mesmo que eu queira ser apenas uma pessoa dármica, eu continuo fazendo ações adármicas e colhendo o papakarma. Por que essas pessoas fazem isso? Por que nós fazemos isso? Parece haver um diabo dentro do coração de cada um de nós, muitos chamam de Satanás. Como aquele shaitan, diabo no islamismo, seja o que for, portanto, parece que haja alguma força demoníaca em nosso coração que nos força a fazer o mal. E o Swami Dayananda apresenta um fato: não é por ignorância, mas é por despeito ao conhecimento. É muito interessante esta perspectiva do Dayananda. Todo mundo sabe o que é o Dharma, o que é o Adharma, mas ainda assim eu tenho despeito ao conhecimento. Ah, mas você sabe que você vai colher papakarma? Não me interessa, né? Mas aquele meu amigo americano que eu citei no outro dia: não, se eu gosto de uma coisa, mesmo que seja junk food, eu como, porque o que eu gosto, né? Ah, mas vai fazer mal para o seu colesterol? Não, eu já tomo 50 pílulas, vou tomar 55, né, por dia. Então, é despeito ao conhecimento, é um total não valor pelo conhecimento que já é intrínseco no coração de todos nós. Portanto, o ser humano é forçado, né, a mentir, a ser corrupto, a ser adármico, né, essa ignorância cósmica, né, parece que força as pessoas, né, a ignorar este conhecimento que existe, né, intrinsecamente
este senso, né, de justiça, persuadida, forçada, por qual força, qual princípio esta pessoa comete tantas violações ao Dharma, né? Krishna, por favor, Krishna, me diga, me explica, né? Você me responde essa pergunta, né? Essa pergunta é a pergunta de muitos de nós, né, apresentadas aqui e ali por diversos de nós, e a gente vai entrar nisso amanhã, na aula de domingo, que não é uma aula perdível, hein? É imperdível esse ponto. Okidoki. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Obrigado a vocês. Até amanhã, Ishvara permitindo.